Tarde, gente, começar a apresentar o artigo, é uma comparação entre as diferentes formas do, de ferro para profilaxia de deficiência e da anemia ferropriva. Então, a anemia ferropriva é uma preocupação mundial, é um transtorno nutricional mais comum na população, com 2 bilhões de pessoas acometidas no mundo. 30% da população mundial acreditam que tem uma carência de ferro ou mesmo anemia ferropriva. Na população pediátrica, a faixa etária mais acometida é entre os 4 a 23 meses, e a deficiência do ferro ela pode ocasionar desde a anemia até sintomas neurológicos e comportamentais irreversíveis, e também uma alteração na imunidade. Esse desequilíbrio, então, vai ser ocasionado devido à oferta, né? Então, a necessidade e oferta que existe disponível. E nas crianças menores, que vai ser o público desse estudo, são decorrentes de fatores principalmente do nascimento e do aleitamento materno no período de lactência. Então, o leite materno ele vai ser adequado para satisfazer os requisitos do ferro dos bebês, desde que os bebês já tenham estoque suficiente ao nascimento. Então, se esses bebês, por acaso, nascerem com um estoque baixo, não será suficiente e seria necessário uma profilaxia. Então, essa deficiência seria pior a partir dos 4 meses de idade. Então, o que seria relacionado também a fatores de pior? Ingestão de alimentos com baixo teor de ferro, nível socioeconômico mais baixo, ingestão precoce do leite de vaca e amamentação sem a suplementação do ferro adicional. Segundo a Organização Mundial de Saúde e a Academia Americana de Pediatria, eles recomendam que crianças tenham a profilaxia com 1 miligrama por quilo dia a partir dos 4 meses de idade até o início da alimentação complementar. E essas crianças que receberam exclusivamente seio materno e que foram crianças de tempo. Então, o objetivo desse estudo foi comparar a eficácia das preparações do ferro divalente, que é a forma ferrosa, da trivalente, que é a forma férrica, na profilaxia da prevenção e deficiência do ferro e a anemia ferropriva. Então, aqui só para mostrar a forma ferrosa, a forma férrica, né? E o ferroso sofreria uma oxidação e aí mudaria para a forma férrica e ao contrário. Então, geralmente, a gente acaba absorvendo a forma férrica, que vai por cofatores enzimáticos, o ferro, por cofatores enzimáticos, vai se transformar na forma ferrosa, que é a que a gente usualmente utiliza para profilaxia. Então, o período, os materiais e métodos. O período foi de julho de 2009 até julho de 2010. Foram 150 lactentes, todos crianças de termos, saudáveis, com peso de nascimento acima de 2.500 gramas. Todas essas crianças foram amamentadas exclusivamente, no mínimo até os 4 meses de idade, e foram seguidos por clínicas na Turquia. Aos 4 meses de idade, essas crianças eram avaliadas, tanto quanto parâmetros antropométricos, eram avaliadas as práticas da alimentação, se essa criança estava recebendo algum outro tipo de leite, se o aleitamento estava misto, já estava recebendo uma introdução alimentar mais precoce, e avaliados parâmetros hematológicos, glóbulos vermelhos, hemoglobina, hematócrito, VCM, hemoglobina corpuscular média, ferro, capacidade total de ligação do ferro e a saturação de transferrina. Foram excluídos do estudo, então, 8 pacientes que perderam o segmento, 7 pacientes porque apresentaram aleitamento misto, 5 crianças porque tinham algum outro tipo de doença ou problemas nutricionais, e eles definiram, então, a anemia ferropriva, aqueles que tivessem um HB menor que 9,5 aos 4 meses, que foram 18 pacientes, também foram excluídos. No total, então, ficaram 112 crianças, que foram divididos em 2 grupos.
esses dois grupos receberam a profilaxia com 2 miligramas por quilo dia. No grupo 1, que foi a forma do sulfato ferroso, foram 56 crianças, e no grupo 2, que recebeu a forma férrica, foram também 56 crianças. As medicações foram fornecidas gratuitamente aos pacientes inscritos, e esses pacientes consultavam a cada 30 dias, até completarem 9 meses de idade. Também foram avaliados efeitos colaterais. Aos 9 meses também eram avaliados de novo todas aquelas medidas aos 4 meses, como os parâmetros antropométricos, a alimentação, os efeitos da droga e reavaliados os parâmetros hematológicos. E a deficiência de ferro foi caracterizada, então, se a hemoglobina fosse acima de 11, mas que tivesse uma saturação de transferrina menor que 16, e a anemia ferropriva quando a hemoglobina fosse menor que 11 e a saturação de transferrina menor que 16. Então, variava só o nível de hemoglobina, praticamente. Essa foi a análise estatística, foi considerado, então, um P menor que 0,05 como significativo, e os resultados. Dentre os grupos dos 4 e 9 meses, como comparados em relação à demografia, parâmetros antropométricos, não houve nenhuma diferença estatística entre os grupos. Então, aqui o peso, por exemplo, variou de 6,3 no grupo 1 a 6,1 no grupo 2, com 4 meses. O sexo também não houve diferença estatística, nem a estatura e circunferência craniana. Então, não houve diferença entre os grupos em relação à alimentação complementar. Não houve diferença também em relação aos níveis de hemoglobina. A hemoglobina dos pacientes do grupo 1 e do 2 variaram em torno de 10,5 e 10,6 no grupo 2. E também não houve diferença entre os níveis de hematócrito, BCM e RDW. Os níveis de ferro e saturação de transferrina foi um pouco menor no grupo 2. Então, aqui demonstrando do grupo 1 para o grupo 2, aos 9 meses, eles tinham um ferro do grupo 1 em torno de 55 e no grupo 2, 42. E também já houve diferença já aos 4 meses. E a saturação de transferrina, aos 9 meses, 3,9 e aos 9 meses, de 7,5 no grupo 2. O grupo 1, que começou a profilaxia aos 4 meses, foi observado após o início um aumento das células vermelhas, hemoglobina, hematócrito, os níveis de ferro e saturação de transferrina, e com uma redução do RDW. O grupo 2, também eles notaram praticamente as mesmas alterações hematológicas quando comparadas após o início da profilaxia. Comparando o grupo 1 com o grupo 2 aos 9 meses de vida, o VCM, o ferro e a saturação de transferrina foi mais importante, como os níveis ficaram melhores no grupo 1. Não houve diferença nos níveis de ferritina, e ao final dos 9 meses, 40 pacientes apresentaram deficiência de ferro, 17 pacientes foram diagnosticados com anemia ferropriva, e não houve diferença entre o grupo 1 e o grupo 2. Então, aqui para mostrar os índices, então, a deficiência de ferro no grupo 1 foi 17 e 23 no grupo 2, e a anemia foi 5 no grupo 1 e 12 no grupo 2. Os efeitos adversos foram encontrados em 34,8% dos pacientes, 39 pacientes ao total, e o que eles mais referiram foram efeitos gastrointestinais, então diarreia, constipação e vômito. A terapia do ferro, então, fechando o artigo, profilática é uma forma eficaz e de prevenir, então, a anemia ferropriva. Existem poucos estudos falando sobre a diferença das apresentações para a profilaxia, principalmente na população pediátrica. Mas dos estudos prévios, que eles geralmente acabam optando pela forma divalente, que é considerada superior no tratamento e na profilaxia.
Então, a profilaxia, ele acaba, pela forma ferrosa, aumentando um pouco mais os níveis de hemoglobina. A férrica acabou apresentando níveis de ferro, ferritina, transferrina, BCM e RDW também manteve seu valor normal, mas a profilaxia de ferro pela forma ferrosa acabou sendo a mais eficaz. Porém, ela tem uma menor tolerabilidade. Eles acham que os efeitos colaterais são mais frequentes quando utilizada a forma ferrosa. A prevalência da anemia ferropriva, então, foi de 8,9% na forma ferrosa e 21,4% da férrica. Os efeitos adversos, não houve diferenças estatísticas entre os dois grupos, mas nos adultos, eles sabem que na forma férrica é maior, diferente do que das crianças. O tamanho da amostra, eles acham, então, falando que o tamanho da amostra às vezes poderia ter aumentado o estudo, eles acham que 120 crianças foi pouco o número, mas que não tiveram opção. E ainda a terapia como ferro divalente demonstrou maior nível de hemoglobina, maior nível de ferro, mas que para a profilaxia eles acreditam que as duas formas foram eficazes e que talvez esses valores de deficiência de ferro e anemia ferroprima fossem diferentes caso eles tivessem optado por uma duração maior da profilaxia, então até 1 ano de idade. E isso para ele foi até 9 meses. É isso.